Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Param Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomapta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos. Nós vimos ontem no verso 7º, né, do capítulo 8, Krishna dizendo, lembre-se de mim. Cristo, naturalmente, ele é uma representação, um símbolo de Brahman, né? O símbolo, o Krishna, ele é um bom objeto de meditação. Que tipo de meditação? Meditação em Ishvara, mas qual Ishvara? Saguna Ishvara, né? Saguna Brahman. Krishna é Brahman, mas ele serve como um símbolo mais tangível, mais denso, mais fácil para as pessoas meditarem no Senhor, né? Como nós sabemos, meditar no Senhor simplesmente como princípio inteligente, manifesto como Lord Ishvara, é mais difícil. As pessoas precisam quase que invariavelmente de algum objeto mais tangível, né, para facilitar a prática da meditação. Então, aqui, Krishna, que é, né, um símbolo, né, ele representa o Brahman abstrato, ele fala, lembre-se de mim todo o tempo e lute, com a mente e intelecto fixos em mim, você, sem dúvida, alcançará a mim, né? Então, ele está se referindo, naturalmente, à natureza dele como Nirguna Brahman, né? Porque Krishna, falando a Arjuna, a humanidade, todos os seres humanos neste planeta, né? Então, ele simplesmente ele alcança o Lord, né? Ele alcança a ele, o Deus. A gente não consegue realmente alcançar Saguna Brahman, Saguna Ishvara. A gente consegue compreender o relacionamento aparente entre essas duas entidades aparentes, o Jiva aparente e o Ishvara, o Criador aparente, mas a gente não consegue alcançar e se tornar um com Saguna Ishvara. Saguna Ishvara é uma entidade que tem as suas características, os seus atributos, as suas qualidades, cuja qualidade principal é a inteligência total, a inteligência absoluta, suprema, né, de tudo, né? Tudo dentro do âmbito do manifesto e do unmanifesto, porque Ishvara é um ser autoconsciente, né? Então, nós temos atributos diferentes, o Jiva-Atma e o Ishvara-Atma, né? Nós só podemos realmente alcançar Brahman em sua natureza nirguna, através de quê? Da compreensão de que a minha natureza como Jiva-Atma e a minha natureza como Brahman Atma, Paramatma, isso é o mesmo Atma. A gente só alcança o aspecto nirguna de Brahman. A gente não alcança o aspecto saguna, porque são duas entidades aparentes configuradas ou constituídas por atributos diferentes, né? O Jiva, fundamentalmente, ele possui duas naturezas de atributos. Ele tem um pouco de consciência e inteligência, né? E ele tem muita ignorância também. Ishvara não, Ishvara é inteligência pura, né? Então, são duas entidades aparentes que jamais podem realmente se fundir, mas a gente se funde na natureza, na real natureza de Nirguna, de Saguna, Ishvara, que é Nirguna, e a minha real natureza como Jiva Atma, que é Nirguna. Então, a gente alcança ou a gente se funde somente na natureza nirguna do Lord Krishna, que é simbolizando, aqui ele está falando como Nirguna Brahman, mas sempre aparecendo
com seu corpo físico no campo de batalha, né, dando esses satsangs para o benefício da inteira humanidade. E o objetivo aqui, você precisa lutar. A luta principal é a luta que todos nós travamos entre o nosso aspecto ignorante, porque, como eu disse, né, a distinção principal entre Shvara e Jiva é que Jiva é totalmente sobre a influência de ignorância, com um pouco de sabedoria, conhecimento, né? Sattva-guna, né, batalhando contra excesso de Raja, Guna e Tamo-guna. Ishvara, sendo puramente Sattva-guna, ele não tem este problema, né? Portanto, lembre-se e lute contra o excesso de Rajoguna e Tamoguna, se vocês compreendem o que eu estou querendo dizer, né? Os desejos por haver, os desejos por manter, os desejos por evitar, né? Os ragas and dveshas, os desejos e aversões, eles são representações dos nossos excessos de ragas, Tamoguna e e Rajaguna. E Rajas, ok. De vez em quando eu engasgo no início da aula. Rajoguna, Tamoguna. Ok? Então, essa é a luta, né, que travada dentro de cada um de nós, porque nós acreditamos que o conhecimento, esse conhecimento espiritual, essa sabedoria espiritual, seja a única modo da gente resolver essa problemática humana, né, que é o sentimento constante de incompletude, né, de limitação, de insuficiência, né, que nos acaba compelindo, né, a agir de modo indevido, acumulando sempre mais karma e ficando preso na problemática do samsara, né? Portanto, lute contra essa ignorância, desenvolva uma mente mais contemplativa e satívica. Você jamais terá, né, Krishna falando como Saguna Brahman, você jamais terá uma mente luminosa de Sattvaguna como a minha, mas desenvolva um pouco mais. Eu estou aqui para ajudar vocês a compreender o jogo, o sistema, né, de modo que você possa cultivar e desenvolver mais Sattvaguna. Tudo o que vocês precisam, Jivas, é o intelecto mais purificado, mais refinado, que é obtido através de vocês para o Lorde deste universo aparente, né? O Saguna Brahman, cuja real natureza é Nirguna Brahman. Portanto, fixe seu intelecto em mim, mas em mim como? Como você puder fazer. Se você tiver a possibilidade de fixar o intelecto em minha natureza Nirguna, melhor ainda, né? O que é sinônimo de dizer, se você conseguir, né, manter a sua meditação focada nas declarações upanishádicas que estabelecem a sua real identidade como Nirguna Brahman, né? Então, melhor ainda, né? Ótimo, bom para você, né? Mas se você tiver dificuldade de fazer esta meditação, esta contemplação, mais precisamente referida como Nididhyasana, né? E não fixe a sua mente num desses símbolos de mim, né? Existem símbolos e símbolos que me representam nesta ordem aparente, eles são coloridos por determinados atributos, características, propriedades. Utilizem esses símbolos sem nenhum problema, até que você possa permanecer com a mente focada em mim, em minha natureza nirguna. Você entende, Mariné? Já é difícil você conseguir manter a mente fixada no Lorde, no Criador, como pura inteligência suprema, né? Já é difícil porque já é muito abstrato, né? Sattva-guna é uma energia muito abstrata, né? Quando você diz que Deus é amor, já é um atributo menos abstrato. Por quê? Porque nós podemos, né? Nós nos relacionamos com esse apontamento, né? Amor, porque nós sabemos um pouco o que é o amor aqui e ali, né? Mas quando se diz a inteligência pura, que projeta, sustenta e recicla tudo de momento a momento, a pessoa, uau, é isso que eu tenho que focar minha mente, né?
Não, eu prefiro focar minha mente no Deus, que é todo amor, todo compaixão, né? Porque é algo eu me relaciono mais com o amor, porque eu já senti o amor, né? Mas nós nunca experimentamos essa inteligência suprema, nunca experimentaremos como Jivas em nossa natureza humana, né? Então imagine você meditar na natureza nirguna deste Lord Krishna, né? É que é realmente uma mente muito bem preparada. Então essa é a introdução de hoje. Podemos sim permanecer focados em Saguna, Brahman, até que minha mente desenvolva, né? E nós vimos ontem que não existe nenhum problema de permanecer com a mente sempre focada no Senhor, enquanto nós fazemos, né, os nossos papéis sociais, enquanto nós interagimos, né, fazemos, colocamos ações no campo. Você pode fazer tudo isso, né, mantendo no fundo do seu intelecto, né, da sua mente, um pano de fundo você tem esta fixação com o Criador, né? Você começa a compreender esse Criador, ou você lembra de Krishna em sua expressão física durante o dia, no fundo da sua mente, ou você começa a lembrar que tudo que você vê, o valor do Karma Yoga, o valor do Karma Yogi, né? É que ele, no momento que isso penetra as nossas mentes, né? O nosso coração, a nossa compreensão, a gente começa a ver a beleza de Shwara manifesta em tudo, em todos. Então, nós não estaríamos mais limitados a uma imagem de uma deidade. A gente vê nos pássaros, a gente vê na violência, a gente vê no amor, a gente vê em tudo a compreensão de que é tudo realmente essa inteligência suprema, mesmo na dor, mesmo na violência, mesmo nos assassinatos, mesmo na guerra, você vê que tudo isso é essa inteligência suprema, né? Outro dia eu estava falando com alguém, não me lembro bem, sobre a situação do mundo e guerra. Aí não, foi com o Manaus. E ele falou: mas aí, né, é difícil a gente aceitar isso, que Ishvara esteja permitindo tudo isso, né? Aí eu falei: não existe nenhuma contradição, né? Se existe guerra, se existe genocídio, se existe uma extinção, né, ou redução, né, extrema, né, da população desse planeta por diversos fatores, sejam por guerras, isso e aquilo, né? É simplesmente Ishvara usando o homem para destruir o homem, é o karma coletivo, o karma planetário. É sempre Ishvara usando os homens para destruir os homens, porque existem, né, os homens, os seres humanos, né, existe um karma que é o karma coletivo planetário, né? Nós temos os nossos karmas pessoais, circunstanciais, e nós temos os karmas coletivos, né? Então, a compreensão de Ishvara em sua totalidade permite a você aceitar todos os pares opostos, o que inclui o nascimento e a morte, o amor e o ódio, né? A construção e a destruição. Você entende, Sidem? Portanto, procure lembrar de mim o tempo todo. Então, como fazer esse trabalho simultaneamente, né? Fazer o meu trabalho no escritório, na fábrica, né? Aqui e ali, e ao mesmo tempo manter a minha mente vendo, lembrando, focada na natureza de Deus, né? Porque eu ouvi dizer que a minha natureza é a natureza de Deus, é a natureza de Jagada, é a mesma, né? E eu tenho uma quedinha por Deus, então eu vou seguir. A minha investigação vai ser direcionada para a descoberta da natureza de Deus. Uma vez que eu descobri a natureza de Deus, eu descobri a minha própria, né? Aquelas pessoas menos românticas, né? Inclinadamente, elas vão seguir a natureza do eu, do ego, da mente, né? Do Atma, do Jiva, tá? Então, a gente faz isso. A atitude religiosa, essa devoção, irá facilitar muitíssimo
Por isso que Ramana costumava dizer, não existem dois caminhos, existe a devoção e a investigação do Yana Yoga, né? Existe o Bhakti Yoga e Yana Yoga, mas não são dois caminhos independentes, né? Eles se fundem, né? Uma pessoa mais inclinada para o Yana Yoga, a investigação do eu, ela vai mais lá na frente, ela vai ter que se tornar uma pessoa religiosa, espiritual e começar a buscar a natureza de Deus, né? Porque somente ali ela vai ter um conhecimento completo. Sem dizer que a atitude de devoção é um grande preparador e purificador do ego humano, né? A mente consciente não pode realizar duas tarefas simultaneamente, nós sabemos disso, né? As pessoas pensam, ah, não, não, eu sou multitask, né? Eu posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não, você não, você pode fazer, mas você não pode realmente pensar em duas, três coisas ao mesmo tempo. Você faz muitas coisas, pensando um pouquinho nessa, aí pula para essa, pensa um pouquinho nessa, aí volta para aquela, como essas pessoas, customer service, né, em serviço aos clientes, tratando de diversos clientes ao mesmo tempo, pulando de um para o outro, você tem que ficar lá esperando, esperando para o cara voltar, te dar uma atençãozinha. Você já deve conhecer esses sistemas, né? A mente humana consegue pensar uma coisa de cada vez, um pensamento de cada vez. Portanto, este pensar no Lorde o tempo todo tem que ser só pode ser um processo que ocorre na mente subconsciente. Nós já compreendemos isso, né? O subconsciente, depois de muito tempo de sadhana devocional, ele vai se encharcando, né? Tem uma expressão que ele usou aqui muito legal, ele vai ficando, qual é a expressão que ele usou aqui? Ele vai ficando povoado, né? Por esses pensamentos a respeito de Deus, vasanas espirituais, né? Então, a mente subconsciente, ela vai ficando, né, toda muito pervadida por esses pensamentos não deliberados, né, do inconsciente humano. Então, você precisa desenvolver e cultivar essas vasanas de modo que a lembrança de Deus, ela permaneça no fundo da sua mente consciente, ou na base da sua mente consciente, permitindo a sua mente consciente interagir no seu meio ambiente, mas ainda assim sem perder a perspectiva de Deus, né? A perspectiva da lembrança de Deus, né? Quando que a gente tem que lembrar do Senhor, Shwara? Sempre que possível, né? O Krishna diz o tempo todo, né? O tempo todo no início é difícil, né? E mesmo depois de muita prática, depois de uma vasana já bem estabelecida, ainda assim, né? Nós nos esquecemos de Deus aqui e ali, mas no fundo, no fundo, né? Deus é realmente, né? O objetivo na nossa vida, a realização de eu sou Nirguna Brahman, né? Lembre-se de mim. Essa é a meta principal. As outras metas mundanas irão ocupar minha mente a esse nível, mas sempre que eu tiver um tempo livre, né, eu vou exercer, praticar as minhas sadhanas para cultivar e desenvolver esses pensamentos a respeito da minha natureza como Nirguna, Deus, né? Como bom vedantinos que somos. Se somos a nível do Karma Yoga, nós vamos desenvolver vasanas de apreciação, reverência, gratidão, amor e doação pelo Criador, Saguna Brahman, Saguna Ishvara. Minha mente está comprometida com a exploração ou conhecimento da natureza de Deus, né? E eu já não dependo, não estabeleço relacionamento de dependência com as coisas perecíveis e mortais,
Se eu preciso ainda de dependência emocional, eu coloco essa dependência emocional em Saguna Brahman, Saguna Ishvara. Então, o que que significa? A minha dependência emocional foi colocada do mundo em Saguna Brahman, tá? Significa que nós transferimos a nossa dependência daquilo que está em constante fluxo de modificação, aquilo que não oferece estabilidade alguma, para aquilo que é o ser, né, a inteligência suprema, que responde às nossas respostas aos estímulos apresentados, né? Ishvara apresenta para a gente os nossos parábadas, nós apresentamos os nossos pensamentos, atitudes, palavras e ações, e Ishvara nos dá de volta, de novo, os nossos parábadas, né? São os frutos deste processamento de karma, né? Karma são ações em resposta aos estímulos que vêm dos parábadas, né? Então, nós transferimos essa dependência para o Saguna Brahman, que é uma coisa muito inteligente de fazer, né? Agora você se apoia em Deus, né? Mas chega um tempo, um momento, que você já não precisa mais se apoiar em Saguna Deus, porque até mesmo este apoio em Saguna Deus, ele requer constante vigilância, constante atenção, em puja, tensada nas lembranças, e não, ele vai, segundo a Deus, vai te dar muita força e equilíbrio para você lidar com as crises, né, e os altos e baixos da vida, né, os momentos de muita adversidade, né, o momento da morte, né, a morte das pessoas mais queridas, né, a vida é um processo muito difícil, né, pelo menos neste planeta. E Deus vai servir de grande conforto, vai nos dar muita força, mas essa força é limitada ainda, né? Então, nós não podemos viver eternamente como um bhakta, um devoto de Deus, dependendo emocionalmente de Deus. Muito embora depender emocionalmente de Deus, ser um devoto de Deus, é uma posição muito superior a você depender do samsara, depender do mundo, das pessoas, das coisas, das situações, né? Você deve aprender a confiar em Saguna Ishvara. É uma aplicação emocional, é uma emoção muito bacana, a devoção para com Deus, né? E também, Budi, a inteligência que você também esteja racionalmente convencido, porque o Deus físico simboliza a verdade, simboliza a imortalidade, simboliza o amor, simboliza a compaixão, simboliza a segurança e estabilidade. Portanto, não dizemos que a forma física é a realidade, né, última. Mas a forma física de Brahman, aqui e ali apresentada, e ainda mais sutilmente como a inteligência suprema, né, embora não seja a realidade absoluta, né, porque qual é a realidade absoluta de Brahman? Não é a inteligência suprema. Isso é um outro ponto importante esclarecer também. Brahman é a inteligência pura. Não. A inteligência é um desdobramento de Brahman a partir do poder de Maya, que desenvolve as três energias, sendo que Sattva-guna é a inteligência suprema, né? Então, a natureza real, absolutamente real de Brahman não é essa inteligência suprema. A verdade última não é nem mesmo, né, este conceito de Ishvara como uma causa inteligente, né, esse conhecimento supremo. Mas a realidade última, a verdade última, é simplesmente eu, cuja natureza é idêntica ao Atma de Brahman, ao Atma de Ishvara, e eu, o Jivatma, possuo a minha mesma natureza nirguna como o Atma. O Atma é nirguna, né? Então, o complexo corpo, mente, sentido é uma mistura do Atma com o Anatma, né? O Atma é consciência livre de atributos. O Anatma é o complexo corpo, mente, sentidos, que é construído e mantido através dos atributos dos gunas de Maya. Então, todos nós temos uma natureza, esse é um outro ponto importante. Nós temos uma natureza nirguna e nós temos uma natureza saguna, né?
Eu, como Atma, eu sou Nirguna. Eu, como Jiva, eu sou Saguna, configurado, constituído pelos gunas de Maya, né? Eu preciso compreender isso intelectualmente, né? Por quê? Porque sem que o intelecto esteja realmente convencido, a gente não entra nesse processo vedântico que requer tanto esforço. Esforço emocional, esforço de disciplina, né? Então, nós precisamos, do ponto de vista intelectual, racional, estar convencidos, né, do valor deste processo espiritual, que irá definitivamente, gradualmente, mas definitivamente transferir a nossa identidade da nossa natureza saguna, que é o complexo corpo-mente, para a nossa natureza nirguna, que é o Atma, tá? Quem é que não entendeu essa passagem? Porque ela é importante, que fique clara. Somente então nós seremos capazes de apreciar a nossa natureza nirguna, que é a verdade mais abstrata que existe, né? Se a gente pensa que focar, né, meditar, contemplar e ser devoto de Ishvara como inteligência suprema, né, absoluta, é algo muito abstrato, né? Imagina você focar o seu upasana, a sua meditação, a sua devoção naquilo que é o substrato de todo o cosmo aparente, né? Então, é algo muito abstrato. A mente precisa desenvolver muito sattva, precisa se tornar muito sutilizada para ser capaz de apreciar a verdade absoluta, porque é o mais sutil, o mais abstrato do abstrato. É onde todos os namarupas configurados, constituídos pelos gunas demais, são sobrepostos, são projetados. Ontem eu estava dando o exemplo da areia do deserto, né, que serve como realidade para o oasis que aparece lá devido à projeção de fatores físicos, né? Então, nós vimos que na areia, que é a única realidade, aparece o oásis, né? Então, na consciência, no Atma, que é a única realidade, que é livre dos gunas, é projetado os gunas, né? Que é o complexo corpo-mente-sentidos, né? Então, a areia do deserto, ela produz um oásis. O oásis, ele não possui ciência ou consciência ou inteligência. Por quê? Porque a areia é inerte, ela não tem condição de transferir consciência para o oásis aparente. Mas essa projeção de Mitya, ela é sobreposta em algo que é a única fonte de consciência e existência, que é Brahman. Como ela é projetada em Brahman ou na consciência, esse pano de fundo, inevitavelmente, lhe transfere essa natureza absolutamente real, que é o Atma, ela transfere para todos os jivas Atmas, né? Os não jivas, eles não recebem essa transferência a ponto de que a consciência permita aos objetos inertes reconhecerem as suas naturezas ilimitadas. No caso das galinhas, porcos, cães e gatos, né, também eles não têm a capacidade intelectual. Então, existe uma transferência daquilo que é a nossa natureza nirguna como Atma para a nossa natureza humana, né, que é uma mistura de Atma e Anatma. Se vocês lembram e compreendem, entendem o que eu estou querendo apontar aqui, tá? Nós temos o privilégio de viver numa ordem aparente na qual foi projetada naquilo que é pura consciência, e a consciência sendo o pano de fundo e sendo refletida no corpo sutil humano, ela nos permite o quê? Reconhecer a nossa natureza nirguna, a nossa natureza Atma. Esse é o ponto, tá? Portanto, esteja emocionalmente ligado a Ishvara, seja ele Saguna ou Nirguna, este é o ponto. Não confie no mundo, né? Tem uma passagem aqui, deixa eu ver se a tradução está correta. Novamente, Krishna dá garantia, não duvide de mim, porque sabemos
como alguém disse, os políticos são aqueles que apertam a sua mão antes da eleição e a sua confiança depois das eleições, né? Então, o sentido desta frase é porque, no inglês, existe a palavra shake. Shake hands é balançar a mão, né? Aqui a gente fala apertar a mão. Na língua inglesa é balançar a mão, né? Então, os políticos, né, eles balançam as mãos das pessoas antes, procurando votos, né, antes, e depois das eleições, né, eles balançam o quê? A confiança, porque tudo que eles prometeram, eles não cumpriram, tá? Então, um modo de talvez mudar essa coisa, os políticos são aqueles que balançam a confiança dos eleitores antes, para depois balançar a confiança deles, depois das eleições, balançar a confiança deles. É assim sabemos que não podemos confiar em ninguém. Podemos confiar nas escrituras reveladas pelo Lord Shwara? Eu espero que vocês tenham este Shwara, essa confiança nas escrituras, porque é a única entidade realmente digna da confiança nossa, né? Porque de resto a gente não consegue confiar em ninguém. Nós já passamos o ponto de ontem, sim, né? Ó, Arjuna, pensando constantemente no Senhor, com uma mente sem distrações, devido à prática da meditação, a pessoa alcança o Divino Supremo. Então, aqui ele começa a falar. Lembra que nós estamos entrando num contexto aqui no qual o indivíduo ele pode obter, segundo as escrituras, né, a libertação, o moksha em Brahmaloka, né? Ele mantém a sua upasana, a sua sadhana focada no aspecto de Brahman, que é colorido pelos gunas de Maya, né? Saguna Brahman, e ele quer o moksha, mas ele não se sente confiante de passar do Saguna Upasana para Nididhyasana Upasana, né? Ele sente que não deu ainda, não bateu ainda, né? Então, ele quer moksha, mas ele admite, reconhece a sua limitação, e quando ele deixa o corpo, se ele for um grande yogi, ele vai encontrar o caminho para o Brahma Loka. Então, qual é o contexto, né? Tudo isso o Swamiji vai expor melhor, expor bem esses versos, indicando esse lado mais esotérico do capítulo 8, no qual o indivíduo, para se tornar, né, obter moksha, né, em Brahmaloka, ele, acima de tudo, ele precisa ser um grande yogi, né? Porque senão ele não consegue fazer essa viagem, né, dessa loca para a loca de Brahman. Então, é por isso que tudo isso não é muito relevante para nós aqui na cultura, né, ocidental do hemisfério sul do planeta, né? Mas para algumas pessoas talvez, porque significa, não, de repente eu não quero, né? Eu acho que eu vou querer seguir o caminho yoga. Tudo bem, então você continua meditando numa forma saguna de Brahman e vai desenvolvendo os poderes yogics que vão permitir você viajar até Brahmaloka. Essa é simplesmente a síntese, né? Então, é muito mais difícil você desenvolver esses poderes yogis se você estiver ainda na base de tudo isso. É muito mais difícil desenvolvê-los do que você obter o autoconhecimento. Então, o meu conselho é melhor permanecer como um bom karma yogi. Gradualmente, as qualificações se desenvolvem e nós queremos moksha enquanto encarnados. Se não for nessa vida, na vida que vem. Mas eu não estou interessado em desenvolver esses poderes yogis, porque não é a minha história, né? Essa é a minha opinião. E eu sei que é muito difícil. Então, neste verso, a pessoa alcança mantendo constantemente a mente livre de qualquer distrações na sua sadhana de Upasana. Era uma imagem de Saguna Brahman, alcança o divino, né? Lembrando do Senhor todo o tempo,
o Senhor que é conhecido como Purusha. A palavra tem dois significados. É aquele princípio que reside no coração de todos, no ser, no Atma, o Atma que reside no complexo corpo-mente, assim por dizer, né? Nós sabemos que o complexo corpo-mente, o Atma não reside no complexo corpo-mente, o corpo-mente aparentemente reside no âmbito do Atma, né? Ele não reside realmente dentro. O morador interno de tudo são terminologias que precisam, que já foram compreendidas pela maioria de nós do Vedanta Brasil. Na verdade, este Atma é todo pervasivo, é aquele que preenche este mundo e vai muito além do cosmos, né? Vai infinitamente, é ilimitado, é a realidade absoluta. Ele é divino, Divyan, significa aquele de natureza consciência, Chaitanya, aquele de natureza divina. Então, aquele senhor, um saguna upasaka. Então, uma pessoa que medita na natureza saguna deste senhor, lembra dele na hora da morte. Como? Com uma mente. E que tipo de mente? Uma mente que foi. Eu estou querendo encontrar aquele termo que ele usa. É uma mente que, devido à força da sadhana, da prática, né, ela acabou socada, né? Socada não, é banhada, né? Ela está. Soaking, Ah? soaking, encharcada, banhada. É encharcada, mas ele usou um termo aqui muito legal que eu esqueci agora. Ela está encharcada, né? Essa vassa, né? Esse pensamento, ele penetrou o corpo causal, a mente subconsciente, Saturada. saturada. Obrigado, Marcelo. O subconsciente foi saturado por essas vassanas, de modo que na hora da morte é fácil lembrar do Senhor, né? Prática, abhyasa yoga, prática, esforço espiritual. Acho que Tamil, não estamos interessados nisso. Então, através de muito foco, muito desejo, né, muita perseverança, sistematicamente, consistentemente, né, o sadhaka, ele desenvolve este estado de mente saturada com esses vritis, pensamentos a respeito da natureza de Saguna Deus, né? Esses indivíduos irão assim, alcançar a mim, seja aqui, neste nascimento, nos próximos nascimentos, ou em Brahmaloka, se eles tiverem alguns poderes sídicos, né? Sídicos, digamos. Aqui ele dá um exemplo de um matemático famoso, né? Indiano, que na hora da morte ele tinha uma mente tão matemática que ele lembrou de determinadas coisas a respeito de um automóvel dele, né? O número da placa, etc., no último momento, porque ele tinha o intelecto dele saturado com números e etc., e entre eles o número da placa do carro dele, que era um número muito especial. Então, a prática constante é o que irá produzir esse estado de mente saturada, né, com pensamentos védicos, vedânticos a respeito da natureza, seja ela de eu, o Atma dos Jivas, seja ela o Atma de Ishvara em sua natureza Saguna ou o Atma de Ishvara em sua natureza Nirguna, tá? Então, são esses vritis, pensamentos religiosos, espirituais, que nos foram, né, dados por Brahman através de Saguna e Ishvara, né, é que irão permitir que nós possamos desenvolver esse tipo de mente subconsciente, né? A pessoa pode ser liberada nesta vida, ou liberada na próxima vida, ou liberada em Brahma Loka. Nós veremos mais agora no próximo arquivo que o Marcelo me mandou. Por que que não está aparecendo? É 9 a 12, né? Ah. Então vamos ver o que que esse homem faz, diz aqui de introdução.
Eu já fiz a introdução. Ele, de novo, ele lembra dos conceitos Niskama, Upasaka, aquele que, né, que faz a meditação simplesmente na imagem, né, no símbolo de Ishvara, mas ele quer somente crescimento espiritual ou moksha, tá? Então é um Niskama Upasaka. Upasaka é aquele que faz upasa, né? O Sadaka é aquele que faz sadhana, sadhana, sadaka, upasana, upasaka. Então, ele faz meditações no símbolo de Deus, com o objetivo tanto de crescimento espiritual, não ganhos mundanos, mas o Niskama Upasaka mais elevado é aquele que quer o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Em outras palavras, o Swami coloca, né, muito legal, é aquele que tem desapego pelas coisas mundanas, né? Então, o Niskamo passa que é aquele que desenvolveu a maturidade de modo que a mente dele não está ocupada com pensamentos mundanos a respeito de coisas, pessoas, situações, circunstâncias, eventos, né? Então, ele desenvolveu o quê? Vairagya, né? Desapego, não apego a respeito às coisas mundanas, né? Por quê? Porque ele compreendeu que não é por aí. Hum. Este Niskamopassa pode levar dois cursos, nós já vimos, né? Um é aquele que, por algum tempo, ele permanece no Karma Yoga e depois ele muda para o Yana Yoga fazendo o Nididhyasana, tá? Em linguagem mais simples. Ele vai buscar a natureza Nirguna, Ishvara, através do Yana Yoga. Ele é um Yana Yogi, né? Ele está fazendo o Shravana Manana Nididhyasana Vedântico, né? Então, ele começa com Saguna, para depois Saguna, ele é um Karma Yogi, ele começa buscando este contato com o Criador para obter seguranças e satisfações, né? Prosperidades, etc. E depois ele começa a se interessar pelo crescimento, desenvolvimento espiritual. Ele é um Karma Yogi, né? Ele é um Sakama Upasaka, né? Aí ele passa para o Yana Yoga, e ele começa a buscar a compreensão a respeito de sua natureza nirguna, Atma, idêntica à natureza nirguna, Atma de Paramatma, né? E aí essa pessoa está liberada nesta vida, né? É, isso é chamado de Jivan Mukti. Jivan Mukti é o que mais nos interessa. Krama Mukti não nos interessa tanto, eu diria, tá? E não importa, nós precisamos ser pacientes. Se não for neste nascimento, quem sabe o próximo, né? Este tópico Jiva Mukti será abordado no próximo capítulo pelo Krishna, mas ele está falando sobre um outro caminho neste momento, que é o Niskama Upasaka, que ele continua como um Karma Yogi, né? Querendo crescimento, desenvolvimento, mas sem entrar no Nididhyasana do Vedanta, sem chegar ao Vedanta, a investigação vedântica da natureza Nirguna Brahman, por qualquer motivo que seja, né? Não nos preocupamos com o motivo. Se a pessoa, de qualquer modo, ela não chegou lá, não importa verificar o motivo. Quais são as minhas opções? As minhas são as opções, aquela que eu sugiro, né? Permanecer como um bom caminhão, né? Ou fazer um pouco dos dois, um esforço para entrar no processo vedântico, que é uma contemplação a respeito da natureza nirguna, do Atma, né? O meu Atma, o Atma de Deus. Ah, e com paciência, né? Sem precipitação, sem viajar na maionese, escorregar, né? Paciência, nós precisamos lembrar das pré-qualificações para o Vedanta, humildade, confiança e paciência, né? Isso são as pré-qualificações que foram sugeridas pelo professor Arlindo G, né? Eu me permito introduzir alguns conceitos assim, porque eu sei que eles são totalmente alinhados com a tradição.
Então, este é outro processo. Chegando ao Vedanta, não nos preocupamos com o motivo, etc, etc. O importante é conseguir prosseguir neste caminho. Krishna diz naturalmente, já que ela tem um grande valor para Ishvara, também no momento da morte sua mente se concentra no que ela mais valorizou. Então, esse conceito de que na morte é importante, mas não existe modo de a gente iludir ou enganar o sistema. A gente precisa manter esses pensamentos vedânticos investigativos já bem, né, depositados na nossa banca espiritual, né? Ontem eu falei, usei essa analogia, né? O, o cofre, né? Como é que é? O cofre dos bancos, aquela zona dos bancos onde as pessoas depositam os ouros, os dinheiros, isso e aquilo. A caixa forte dos bancos, né? Minha caixa forte, nossa, ela é depositada no corpo macrocósmico causal, né? É lá e ninguém toca, é inviolada, inviolável, né? Então, o que ela considera prioridade máxima na vida, se é realmente essa investigação vedântica, tudo aquele pálamo, resultado da investigação, será depositado na minha conta espiritual, nessa caixa forte. Ela carrega com seu corpo sutil para o próximo nascimento, mas o papo aqui é que ela carrega no corpo sutil e vai para Brahmaloka, né? Então, vamos ver o que Swami fala sobre esse Brahmaloka. Então, em Brahmaloka, ela tem que entrar em Nirguna Ishvara, investigação a respeito da natureza Nirguna, né? Aqui ela fez muita investigação devocional a respeito da natureza Saguna Ishvara, e agora ela tem que fazer a investigação lá, não aqui, na natureza Nirguna de Ishvara ou Brahman, né? Aí o Swami diz, seja aqui ou seja lá, não tem jeito. Você tem que passar pelo processo vedântico de inquirição e investigação a respeito da natureza nirguna do Atma de Brahman, porque somente então você pode compreender que você também, né, é infinitamente livre e limitado, porque o seu Atma e o Atma de Brahman, Aikya, são idênticos, tá? Ninguém pode escapar do processo do Yana Yoga, seja aqui ou seja em Brahmaloka. A libertação somente é possível através do Atma Yana. O Bhakti simplesmente serviu para me trazer até aqui, né? Então, este é um processo chamado uma liberação gradual, que é referida como Krama Mukti, né? E o liberado em Brahmaloka é um Krama Mukti, né? Ou Krama Mukta, eu penso, Krama Mukta. Portanto, você deve se lembrar, Nirguna Ishwarayana não é um assunto, não é deixado de lado porque ele, ele vai ser requerido mesmo em Brahmaloka. Então, como pensar em Deus no momento da morte, nós já vimos isso, né? Quando eu estiver lá sofrendo, gemendo, cheio de dor, né? Imagina as pessoas que morrem com muitas dores, né? Como é que eu vou pensar em Deus naquelas circunstâncias, né? Então, talvez seja uma dificuldade, por isso que eu prefiro colocar que o importante é a gente ter depositado essas vasanas espirituais, essas tendências, né, essas impressões na mente subconsciente, porque a gente não pode contar muito com a mente consciente, né? Ela é sujeita a tantos fatores ou variáveis, né? Como eu disse ontem, ela é sujeita até mesmo a uma situação na qual ela se torna inconsciente, ficando totalmente em coma, né? Então, é melhor a gente depositar lá na mente inconsciente e relaxar a respeito dessa coisa, né? A gente precisa desenvolver esse desejo forte pela compreensão da real natureza do eu, a real natureza do Atman, a real natureza de Deus, né? E a gente vai crescendo, desenvolvendo essas vasanas sem muita preocupação, porque ninguém consegue driblar o sistema Ishvara na hora da morte, né?
Se a pessoa tiver desenvolvido estas vasanas, a lembrança de Deus será natural e fácil, né? Porque ela já está bem estabelecida. Aí ele fala assim, no momento da morte, mesmo que a mente consciente não esteja disponível, né? Ela tem isso na mente subconsciente, porque a mente subconsciente está saturada com esses vritis investigativos a respeito da natureza de Deus, né? Então, tudo isso vem à tona, né? Parece que até mesmo uma pessoa em coma talvez tenha essas mentes, esses vritis subconscientes available, porque ele fala virá à tona, ou será, permanece lá depositado condicionando o meu próximo nascimento, já que eu permaneci focado até o meu último suspiro na investigação a respeito da natureza saguna, Deus, que não liberta o indivíduo do samsara. Tá? Mas não significa dizer que nós tenhamos que seguir esse caminho. Nós queremos o autoconhecimento, né? Que é o conhecimento. O autoconhecimento só é possível né, através do conhecimento a respeito do Atma de Brahman, o Atma de Ishvara, que é o mesmo Atma do Jiva Atma, né? A compreensão das qualidades de todas essas deidades ou divindades, tudo isso é folclórico, tudo isso é muito interessante, é muito divertido, é muito bacana, as pessoas ficam presas em tudo isso, os vedantinos, às vezes, depois de anos estudando Vedanta, ainda ficam presos nessas coisas, entendeu? Mas elas não são tão relevantes. O que é mais relevante é nós desenvolvermos essa investigação das vasanas, né? O nosso subconsciente está saturado com as mesmas, né? Observe seus pensamentos, né? Isso foi visto na última aula, prática constante, né? Uma abhyasa, um esforço de observar os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Porque dos pensamentos vêm as palavras, elas produzem ações, as ações irão desenvolver hábitos ou tendências ou vasanas ou impressões, né? E essas tendências irão constituir o meu caráter irá desenhar o meu destino, né? Então, a vida deve ser uma prática constante, uma prática genérica de observação, né, dos meus pensamentos, a disciplina da observação da mente, nada mais é do que isso, né? A gente observa com base nas indicações que nos foram dadas pelas escrituras, mas a gente observa também através da nossa observação direta, né? A gente vê, "Ah, não, eu já observei esses pensamentos, vai dar encrenca, não vai dar certo, né? É melhor eu não ir lá, né? Eu não dar voz a esse pensamento. Chega para lá, tá? Então, a gente vai desenvolvendo uma certa sabedoria conectando os pontos entre os pensamentos, ações e os resultados que eu colhi, né? A própria vida é essa yoga, a yoga da observação e a conexão entre meus pensamentos e ações e os frutos que eu colho. Com uma mente fortalecida por esse esforço do yoga, abhyasa, uma mente livre de distrações excessivas, quando a pessoa permanece lembrando do Senhor, ela alcança Krama Mukti. Foi o que nós vimos na última aula, esse Krama Mukti, né? Brahma Loka. Aquele que pensa no Senhor na hora da morte alcança o Senhor, que é onisciente de tudo, mais sutil do que o átomo, o sustentador de tudo, incompreensível para o intelecto humano, refulgente como o sol e além da ignorância, né? Além da ignorância. Então, aqui ele se refere a Saguna, naturalmente, Brahman, né? Ele está falando de Brahman colorido pelos gunas, que é onisciente, né? Tem o conhecimento de tudo, é ciente de tudo, ele é eterno, ele governa esta ordem, esse cosmos aparente, ele é mais sutil do que o espaço, né? Aqui ele colocou mais sutil do que o átomo, ele sustenta tudo através de suas leis e princípios que governam, né?
todas as leis. Quais são as leis mais importantes do ponto de vista do Jivatma? Nós somos sustentados, esse campo é sustentado através de leis físicas, né? Mas do ponto de vista do Jivatma, nós somos governados por leis éticas, morais, psicológicas, kármicas, que precisam ser compreendidas e observadas, né? Senão a nossa mente ela vai permanecer perturbada. E o Shravana do Vedanta se tornará uma batalha quase que impossível, né? Ele sustenta tudo através de suas leis e princípios. O intelecto humano jamais conseguirá compreender esta inteligência suprema do Senhor onisciente, ele refulgente, ele é o puro sol de Satyavaguna, que não permite nenhuma ignorância, né? Porque não existem rajas em tamas condicionando essa inteligência suprema. Aqui ele começa a descrever os atributos deste senhor Saguna, né? Para o benefício dos upasakas, né? No momento da morte. São niskama upasakas focados num Brahman colorido por esses atributos maravilhosos, né, do Lord Ishwara. Ishwara Gunaha são os atributos, né, sobrepostos pelo poder de Maya. Ishwara Kalyana Vishesha, distinções. Quais são os atributos mencionados aqui? Cada uma dessas palavras mencionadas exprimem um atributo, né? Omnisciente, etc. E nós vamos ver mais desta passagem linda, maravilhosa. Tem um monte de poesia vindo por aí também, para quem gosta, depois de 10 minutos, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia,
você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.